Bem-vindos ao canal Café com Livros, meu nome é Luiz e hoje eu vou falar sobre o livro Mefisto de Klaus Mann. Esse escritor ele é filho do também renomado Thomas Mann, embora ele tenha escrito muito menos do que o pai, até porque ele morreu bem jovem. Ele sofreu muito com a situação da Alemanha durante a ascensão do nazismo. Ele acabou emigrando da Alemanha durante essa ascensão. Ele percebeu muito do perigo que era essa ascensão desse regime brutal, um regime bastante sinistro que deixou tantas marcas na história da Alemanha. E esse livro, Mefisto, ele retrata esse período da Alemanha do entre-guerras, que a gente chama de República de Weimar, e ele retrata aqui um teatro, atores de teatro, como se fosse um microcosmo da República de Weimar, onde ele coloca personagens que são nazistas, comunistas, outras indiferentes. Enfim, ele tenta reproduzir o ambiente sombrio, meio caótico da Alemanha do entre-guerras, que prenunciava uma tempestade brutal que estava se aproximando, que era a ascensão do nazismo. A personagem que nós temos aqui é um ator de teatro. O teatro tinha uma importância muito maior do que tem hoje, não em termos de importância cultural, mas importância enquanto entretenimento, porque ele tinha poucos concorrentes. Então, o teatro ele era meio que um núcleo da celebridade. O ator de teatro era um grande expoente de celebridade nessa época. Esse ator é o Heinrich Höfger. Ele quer a todo custo fama, poder, glória, dinheiro. E ele é um cara de convicções comunistas. Ele é um comunista, ele tem amizades comunistas, mas ele nunca se filia ao partido, ele nunca toma nenhuma decisão que o comprometa de maneira irrevogável. Então ele vai administrando um teatro num primeiro momento em Hamburgo como diretor e principal ator. É uma celebridade meio provinciana, mas ele quer conquistar Berlim, ele quer se tornar uma celebridade nacional. E ele vai conseguir isso aos poucos, fazendo amizades certas, o casamento certo, bajulando as pessoas certas. Ele é aquele tipo de pessoa, uma revista, um alpinista social, que quando ele conhece alguém que está acima dele ou que pode beneficiá-lo, ele bajula essa pessoa, ele é servil, enfim, ele faz de tudo para agradar essas pessoas, para que, associado ao grande talento que ele tem, porque ele é um ator muito talentoso, ele possa alcançar aquilo que o seu objetivo de sucesso. Então ele vai descartando as pessoas nesse processo. E à medida que ele não precisa mais e que ele se coloca numa situação de poder e acima dessas pessoas, ele as trata com bastante desdém, com bastante descaso, autoritarismo. Enfim, nesse ambiente do teatro, a gente tem aqui dois jovens idealistas, dois jovens com uma convicção fanática, que é o Otto Ulrich, um comunista, e o Hans Miklas, que é um nazista também convicto, bastante idealista. Por uma certa ironia do texto, essas duas personagens vão ser mortas pelo nazismo assim que o regime chega ao poder. O comunista, por ser um inimigo, né? E o nazista por ser um cara de muita convicção e acreditar que o nazismo fosse uma coisa boa. Ele tinha essa fé, se desilude assim que o regime chega ao poder e acaba sendo eliminado pelas críticas que ele passa a fazer por ter acreditado que fosse uma coisa diferente. Uma coisa que a gente observa aqui, dá para a gente perceber também alguns traços, é o quanto ideologias radicais elas atraem os jovens. O quanto essas ideologias radicais funcionam meio que um vírus que contagia os jovens e eles aderem em massa a essas ideologias. A gente vê isso aqui também, isso aqui é retratado. O quanto há uma devoção, uma adesão a essas promessas de um futuro glorioso, um futuro que irá refazer o mundo do zero, refazer a sociedade do zero,
com promessas de grandiosidade. Outra coisa que a gente pode observar aqui também na trama que o autor mostra para a gente o quanto a República de Weimar ela ficou meio que abandonada, a democracia ficou abandonada na Alemanha. Então nós tínhamos de um lado, de um extremo radical, a esquerda muito radical, que não queria a República, não valorizava a democracia, que acreditava que era apenas uma formalidade burguesa completamente dispensável, então ela não se compromete com a República, e a extrema-direita, que acredita que a República seja um fracasso total, seja uma piada, seja uma vergonha nacional. Então nós temos assim dois grupos muito radicais que não se comprometem com a democracia, e é um dos motivos pelos quais a democracia acaba por morrer na Alemanha na década de 30. Essa questão do poder aqui, a questão do poder, a ascensão de um poder extremamente brutal, ela também se manifesta nessa personagem que é o ator. Porque nós todos já vimos pessoas, como que o caráter dessas pessoas se revela com o poder, com mínimas frações de poder. Nós temos aí, às vezes, uma pessoa que se torna gerente de um estabelecimento comercial, torna supervisor de um serviço público, ou administrador, um gestor. Né? A gente já viu ao longo da vida como que mínimas frações de poder, não são todas as pessoas, mas algumas pessoas, ficam profundamente alteradas por essas frações de poder. Como que o poder contamina as pessoas, nas questões mais prosaicas, às vezes dentro de uma casa, num ambiente familiar, às vezes numa pequena empresa, num serviço público. Todos nós já tivemos a oportunidade de ver isso. O caráter das pessoas se revela muito quando ela consegue poder. Às vezes a pessoa ela tem uma atitude doce, gentil, mas à medida que ela consegue poder, e falo para vocês, infrações mínimas, não é poder gigantesco, não. A gente pode ver isso no dia a dia. Alguns de nós já podemos observar isso. E o autor também mostra essa faceta, desde o poder do diretor do teatro até o poder máximo brutal que vai se instalar na Alemanha. Então, é uma obra que permite a gente ver esses traços de humanidade, esses traços mais prosaicos da contaminação do poder, e também esse traço maior, que é a ascensão de um poder absoluto, extremamente brutal, extremamente destrutivo, que vai causar tantos danos à Alemanha e a vários outros povos e vários outros países. Recomendo a vocês, é um livro que eu recomendo a leitura, uma leitura diferente. Esse autor tem poucos livros publicados. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.